Estou lendo um estudo acerca do livro de Daniel a partir do capítulo 11 e o versículo 2 em diante. A história dos últimos dias, 11 do 2 ao 12.3. 11:2 ao 12:3. A Pérsia, letra A, Pérsia, Alexandre e seus sucessores, 11 do 2 ao 4. Versículo 2, a verdade, como está contida no livro 10:21, a forma de proceder da Pérsia precisa de poucos comentários, pois o seu governo foi principalmente benéfico em relação aos judeus. O que Daniel precisava saber era o elo entre a época persa e a seguinte, que envolvia intensamente o povo de Israel, algo não expresso no capítulo 8. Isso começaria com o opulento rei persa que instigaria todos contra o reino da Grécia. A sua identidade inclui outros 3 reis e depois mais um quarto rei, melhor, o quarto. Se todos os 4 estão no futuro em relação ao tempo da visão, podem ser Cambises, Esmerdes, Dario o Grande e Xerxes. Se um deles for Ciro, então Esmerdes, provavelmente um impostor, pode ser excluído. Concorda-se amplamente que Xerxes foi o 4º rei, pois ele realizou os ataques mais violentos e desastrosos contra a Grécia, derrotado em Termópilas, Salamina, Platéia e Micale, 480 a 478 a.C. Montgomery e alguns outros acham que foi Ciro, Xerxes, Artaxerxes e Dario III, os 4 reis persas citados na Bíblia, pensando que um autor do século II a.C. não possui informações confiáveis a respeito da duração do Império Persa, embora Dario III dificilmente se encaixe na descrição do 4º rei. Essa proposta exclui qualquer intervalo antes do versículo 3. Então surgirá um rei guerreiro, pois Alexandre, que é indubitavelmente retratado aqui, derrotou Dario III. No entanto, um intervalo de quase 150 anos é permitido quando o tempo não é definido diferentemente de 9:24 a 27. Xerxes era o grande causador dos sentimentos anti-Pérsia dos gregos. O versículo 4 descreve a carreira meteórica de Alexandre, confira 8:7-8, seus descendentes e 2 filhos suplantados no período de uma década após a sua morte, por seus ambiciosos generais que dividiram o império entre si, confira 8:22. Letra B, os reis do norte e do sul, 11 do 5 ao 19. Logo depois da morte de Alexandre, Seleuco recebeu a Babilônia como seu domínio. Depois a perdeu para Antígono e se refugiou no Egito, onde Ptolomeu fez dele seu general. Quando Antígono avançou contra o Egito em 312 a.C., Seleuco ajudou Ptolomeu a obter a vitória e o controle da Palestina, prosseguindo depois para recuperar a Babilônia. Mais tarde, o seu domínio se estendeu na Índia até a Anatólia. Assim, Ptolomeu é o rei do sul. No versículo 5, o Egito é identificado pela sua relação com a Palestina e Seleuco um dos seus príncipes. Versículo 6 a 9. O primeiro conflito, depois de alguns anos que testemunharam hostilidade entre as duas potências, eles se tornaram aliados. Antíoco II, neto de Seleuco, e Ptolomeu II, filho de Ptolomeu, selaram esse acordo por meio do casamento de Berenice, filha do egípcio, com o sírio em 252 a.C., tomando o lugar de Laodice, primeira esposa de Antíoco após a morte de Ptolomeu II. Berenice foi divorciada e Laodice reconduzida à sua posição. Ela envenenou o marido e garantiu o trono para o filho deles.
Seleuco II, em 246 a.C., Berenice e seu filho foram assassinados, junto com todo o seu séquito, como é descrito de forma obscura no versículo 6 e versículo 7. Berenice foi vingada por seu irmão, Ptolomeu III, alguém da linhagem dela que sucedeu Ptolomeu II, para tomar-lhe o lugar. Observe que o texto massorético traz o lugar dele, referindo-se novamente ao rei do sul, do versículo 6. Ele invadiu a Síria, tomou Damasco e Antioquia, sua fortaleza, executou Laodice, continuou a sua campanha e levou muitos despojos para o Egito. Seleuco II realizou um contra-ataque que foi abortado, versículo 9, e depois concordou com uma trégua de 10 anos, versículos 10 a 19. Vitória e derrotas. Seleuco III e Antíoco III, filhos de Antíoco II, os seguiram, enfrentando inimigos em diversas regiões. Se prepararão, para a guerra, antes que uma tentativa de arrancar a parte sul da Síria e a Palestina das mãos do Egito conduzisse Antíoco III à fronteira sul, talvez até Gaza ou Ráfia, sua fortaleza. Os exércitos se enfrentaram e o grande exército de Antíoco perdeu aproximadamente 15.000 homens diante do pacífico Ptolomeu IV, 217 a.C. Se ele se encheu de orgulho em virtude da vitória, não continuou na carreira para garantir a Palestina. E ocorreu o que fora previsto. Seu triunfo será breve. Confira Nebe. Antíoco confirmou o seu domínio na Palestina, até que depois de alguns anos ele entrou novamente na Palestina, 201 a.C. Depois da morte de Ptolomeu IV, alguns judeus acharam que esse era o momento de se cumprir esta visão, mas eram transgressores da lei, homens violentos, e falharam. Versículo 15. Antíoco derrotou um general egípcio, cercou e capturou Gaza, depois Sidom. Versículo 16. Com o Egito impotente, Antíoco entrou em Jerusalém com uma acolhida geral de boas-vindas, 198 a.C., com forças para destruí-la, mas a região e os privilégios dos judeus foram confirmados. Versículo 17. Para afirmar a sua posição, Antíoco casou a sua filha com Ptolomeu V, esperando que ela trabalhasse a favor dele no Egito, a fim de derrubar o reino. Cleópatra I, a filha em casamento, literalmente uma filha de mulheres, provavelmente um superlativo, mostrou-se leal a seu marido até após a morte dele, e assim a aliança não serviu a Antíoco em nada. Versículo 18 a 19. Antíoco se mudou para o oeste da Anatólia, as regiões costeiras, mas os sucessos iniciais foram neutralizados por um comandante romano, Cipião, não sei se é Ciprião, mas aqui está escrito Cipião, em Magnésia, em 190 a.C. Termos de paz muito rígidos voltaram à arrogância de Antíoco contra ele mesmo, e ele foi morto saqueando um templo em Suzã para conseguir fundos para a indenização que tinha de pagar, 187 a.C. Letra C, o primeiro opressor, 11:20. Seleuco teve dificuldades para pagar o que lhe foi imposto por meio de tributos. Uma tentativa de roubar o templo de Jerusalém foi contida de forma miraculosa, segundo Macabeus 3. O primeiro-ministro de Seleuco, o seu cobrador de impostos, o assassinou, 175 a.C., o que talvez se possa conduzir da frase sem necessidade de ira nem de combate. Letra D. Começa o governo do Desolador.
11 do 21 ao 24. Letra D começa o governo do Desolador, 11, 21 ao 24. Demétrio, filho mais novo de Seleuco IV, era refém em Roma. O mais velho, Antíoco, era menor. Assim, o trono foi cedido a seu tio Antíoco. Ele liquidou o assassino. E mais tarde o menino herdeiro assumiu o trono como Antíoco IV. As informações inadequadas acerca dos seus atos deixaram incertezas a respeito dos versículos seguintes. Vê a história de Antíoco em Morcoume. O versículo 22 poderia ser uma referência à derrota de Ptolomeu V, repetido nos versículos 25 e 28, apesar da ausência de um título, ou a deposição do sumo sacerdote Onias III, um período da aliança, ou o príncipe de uma aliança. Poderia ser Ptolomeu aliado por meio do casamento de Cleópatra ou o sacerdote. Versículo 23. Antíoco devia a sua coroa a intrigas e traições, manipulando partidos opostos em seu benefício. Os seus hábitos eram notoriamente pródigos. Distribuirá despojos, realizando guerras, mas somente no tempo de Deus. Letra E, o primeiro ataque ao Egito, 11:25 a 28. Após a morte de Cleópatra em 176 d.C., os tutores do seu filho Ptolomeu IV planejaram reconquistar a Palestina e o sul da Síria, mas Antíoco foi avisado e esmagou o exército deles, 170 a 169 a.C. Ele se tornou o protetor de Ptolomeu, mas não se tornou governante do Egito. Os patriotas declararam rei o irmão de Ptolomeu em Alexandria, e Antíoco não conseguiu conquistar a cidade e bateu em retirada. Os irmãos egípcios se reconciliaram na sua volta para a Síria. Antíoco entrou em Jerusalém e recebeu muitos tesouros do templo. A sua guerra foi inútil, sem resultado. Letra F, o segundo ataque ao Egito, 11:29 a 30. Antíoco atacou novamente em 168 a.C., mas foi frustrado por uma intervenção das regiões da costa ocidental, nota de rodapé da NVI, que tinha um antigo nome de Chipre. Números 24 e 24 se estendia a oeste até Roma, enquanto estava cercando Alexandria. Um enviado romano trouxe uma ordem peremptória do Senado ordenando-lhe que se retirasse. Antíoco ficou estupefato, como predito, perderá o ânimo, e cedeu no junho de 168 a.C. A partir daí, Roma teria a potência dominadora do Mediterrâneo. Letra G, ataque contra o povo de Deus. 11 do 30 ao 35. Surgiram disputas na Judéia diante das notícias desse revés. O sacerdote que tinha recebido o seu posto de Antíoco foi atacado e preso na cidadela. Tropas sírias invadiram a cidade, venderam muitas pessoas como escravos e se aquartelaram na cidadela. Os judeus helenistas foram favorecidos e os ortodoxos perseguidos. O pior de tudo foi que os elementos distintivos do judaísmo foram proscritos, os sacrifícios interrompidos e o templo foi dedicado a Zeus olímpico, o Baal helenizado, dezembro de 167 a.C. O sacrilégio terrível, Sikus Somen, talvez seja um jogo de palavras depreciador em relação à expressão Baal Samen, Senhor do Céu. Alguns ainda permanecerem fiéis. O povo que conhece o seu Deus por experiência, por meio do seu exemplo e ensino, outros foram fortalecidos para perseverar. O alívio veio com os macabeus patriotas e seus seguidores. Alguns deles
mais prudentes que convictos, versículo 34 e versículo 35. A purificação dos sábios tinha efeitos purgativos, refinando e separando o verdadeiro do falso, afiando os sentidos dos fiéis. Mais uma vez, Daniel foi confortado, foi fixado um limite para esses eventos horríveis. Letra H, a arrogância do antideus, 11:36 ao 39. Versículo 36, o rei pode ser compreendido de forma mais natural como o vilão dos versículos anteriores. No entanto, aquela pessoa cautelosamente não é denominada rei, exceto talvez no versículo 27, em contraste com o governante dos versículos 5 a 19. Em concordância com isso, o restante do capítulo 11 é com frequência aplicado a uma figura posterior a Antíoco IV, uma pessoa histórica ou o anticristo. A passagem pode ser lida como uma descrição que sugere na primeira e se funde na última. As frases são tão específicas quanto anteriormente, mas menos aplicáveis a Antíoco IV, embora o conhecimento moderno seja deficiente. A conduta do rei segue a do pequeno chifre no capítulo 7. Antíoco decretou uniformidade de culto e da lei em todo o seu reino, de acordo com 1 Macabeus 1:41, 2 Macabeus 6:1 e 2, sendo as suas ações na Judéia promovidas por judeus apóstatas que lhe davam ouvidos, mas por um preço. Versículo 39. Entre essa lista de coisas terríveis vem uma observação de conforto até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Confira 8:19. Os versículos 37 e 38 não se encaixam adequadamente com Antíoco de acordo com o conhecimento atual. Ele pode ter sido devoto pessoal de Zeus olímpico, mas também apoiava outras religiões. Ele não terá consideração. É compreensível que seja uma alusão ao saque dos tesouros dos templos, preferido das mulheres, aparentemente o popular Tammuz ou Adonis, confira Ezequiel 8:14, mas se exaltará pode refletir a arrogância de Antíoco no título Deus Manifesto, Theos Epiphanes, no grego Theos Epiphanes, gravado em moedas. Ele foi o primeiro da linhagem a fazer isso. Que ele tenha sido retratado como o Deus é contestado, um Deus das fortalezas, expressão obscura. O título Zeus Acraios das alturas pode ser relacionado vagamente à cidadela Acra em Jerusalém, tomada pelos sírios em 167 a.C. e mantida até 141 a.C. Poderia também ser uma personificação da guerra, não sabemos o que significava o deus estrangeiro, versículo 39. E o esforço derradeiro e o fim, 11:40 a 45. A última campanha de Antíoco IV foi dirigida contra a Pérsia, onde ele morreu perto de Isfahan, no final de 164 a.C. Esses versículos obviamente não descrevem esse fato. Favorecer a data da composição de Daniel no período dos Macabeus inclui a aceitação de que esses versículos são uma profecia do fim de Antíoco, escrita o ano ou 2 antes do fato e que se mostrou estar errada, que é a perspectiva comum. Uma profecia que no presente se mostra estar errada, sem ser refutada, seria um fenômeno sem paralelo nas Escrituras, e um que os judeus piedosos que receberam o livro de Daniel como palavra inspirada teriam rejeitado por terem diante de si os fatos, por exemplo, de 1 Macabeus 6. Além disso, é difícil imaginar que um contemporâneo de Antíoco IV esperasse que ele fosse fazer um terceiro ataque contra o Egito depois da intervenção refriadora e irreversível de Roma. A alternativa aberta para proponentes de qualquer data do livro é ler a passagem como inteiramente voltada para um rei futuro ou o anticristo. A linguagem não é diferente para que a imagem não desapareça, o seu referente varia, assim como o uso
que Daniel fez de Quitim no versículo 30 varia em relação ao seu uso anterior. Versículo 40, no tempo do fim, combinado com o versículo 36 e 8 ao 17, apresenta uma expressão uniforme relacionada facilmente com os eventos de 167 a 164 a.C., mas não limitada àquele momento, tendo ainda um valor relativo ao futuro. O rei do sul, o rei do norte, este último continua sendo o vilão, embora seja ele quem é provocado a um ataque destrutivo engolfando como uma inundação, confira 9:26 e 11:10, etc. A Palestina, a terra magnífica, e também o Egito, o estado mais ao sul, versículo 41, Edom, etc., antigos inimigos de Israel, hão de escapar BJ das hostilidades do rei do norte. Versículo 43, os líbios e os núbios, líbios e núbios, melhor cuxitas do atual Sudão. Confira BJ, representavam os extremos do Egito. Versículo 44 e 45. Enquanto estava vencendo inimigos no sul, problemas em províncias consideradas seguras vão afastá-lo do Egito. A caminho vai acampar entre Mediterrâneo e Jerusalém, e provavelmente ali no Santo Monte de Deus. Chegará ao seu fim como as personagens em 7:11-25. Suas tendas reais. O hebraico usa uma palavra persa que descreve os grandes auditórios dos reis aquemênidas conhecidos em Persépolis e Susã. Entre os mares, o hebraico tem um plural poético. O triunfo dos tementes a Deus, 12:1-3. Esses versículos podem ser lidos em parte ou no todo como um poema. Confira Neb. Versículo 1, naquela ocasião, o tempo de 11:40, com o opressor banido do pensamento, a atenção pode se voltar para suas vítimas. Elas têm em Miguel, o grande príncipe, um auxílio ao contrário daquele de quem se diz, nesse fim que ninguém o socorrerá. Vê nota acerca do anjo em 10:13, uma pista do esquema pode estar em Deuteronômios 32:8, em que a Septuaginta e o texto hebraico de Qumran trazem, ele colocou os limites das nações de acordo com o número dos anjos de Deus. Confira a nota de rodapé da NVI. O seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. A expressão será liberto poderia ser traduzida por irá escapar, como em 11:41, mas o contexto atual traz a ideia de libertação. Acerca de, no livro, versículo 7:10, multidões que dormem na morte, ou figura adequada que sugere a possibilidade de acordar vislumbrada em Salmos 13:13, Jeremias 51:39.57. Agora revelada sem ambiguidades. O martírio compreensivelmente estimulou a reflexão mais profunda acerca da morte, de forma que os pensamentos de ressurreição se tornaram mais fortes com as perseguições de Antíoco e com os problemas posteriores. Ver Teologia do Antigo Testamento, Vida Eterna e primeira ocorrência da expressão vergonha, o que é rejeitado no monte de lixo, como em Isaías 66:24, multidões, os que foram mortos nas últimas guerras, ou toda a comunidade, ou os evidentemente bons e os evidentemente maus, enquanto os outros permanecem nas sombras. V. Young e Montgomery em 11:31 mostrou-se a atividade dos sábios. As suas realizações são expressas em paralelismo poético que conduzem muitos à justiça. Confira Isaías 53:11. Por se destacarem aos olhos de Deus na terra, também se destacarão no céu. 3. A preservação do livro, 12:4. Em 8:26, Daniel recebeu a orientação para preservar o seu escrito, porque sua relevância seria notada muito depois desse tempo. Agora ele deve ser fechado e selado, autenticado e protegido de falsificações. Isaías 29:11, Jeremias 32:9. No final dos tempos, os homens tentarão e vão descobrir os planos de Deus
como Amós predisse, em busca de maior conhecimento, aí a única resposta será a palavra de Deus. 4. As palavras finais. O vidente pediu respostas para os enigmas, como também o exigiam os seres celestiais. E agora um dos dois outros anjos, versículo 6, o texto maçorético traz, e ele disse, versões antigas trazem, um deles disse, e eu disse, confira a RSV. Qualquer delas pode estar correta. A autoridade máxima ou somente o seu enviado especial poderia responder à pergunta. Coisas extraordinárias. A nebe traz prodígios. O que é melhor? Coisas inauditas. BJ. Versículo 7. A solenidade envolve a resposta. Os juramentos eram pronunciados com uma mão levantada. Deuteronômio 32, 40. O anjo levantou as duas, um juramento pronunciado por aquele que vive para sempre teria força especial, pois estaria sempre validando-o, ao contrário de um rei mortal ou de uma estátua impotente. Um tempo, confira 7:25, ao final da segunda metade do período, o abalo do poder do povo de Deus chegará ao fim. E assim todos os eventos previstos por Daniel. Versículo 8, a perplexidade de Daniel continuou. Ele queria saber o final. Versículo 9, a sua ansiedade foi amenizada, embora a sua curiosidade não estivesse satisfeita, nada mais lhe seria revelado. Siga o seu caminho ou simplesmente vá significava que o assunto estava encerrado. Versículo 10, desde aquele momento ou na época dos eventos, haverá santos e pecadores, os caminhos de Deus serão revelados aos sábios, para os ímpios eles se tornarão mais obscuro. O versículo 11 reafirma o período relativamente breve do traje final, apresentado aqui em 1290 dias, ou 3 anos e meio de 360 dias cada, com um ano bissexto. Que esse número possa ser usado para definir os tempos do versículo 7 e de 7:25 é contestado. Versículo 12, o triunfo final viria 45 dias depois. Versículo 13, Daniel recebeu a orientação para se dedicar a outros assuntos até o fim, provavelmente da sua vida ou dos eventos futuros, embora tivesse sido informado de que isso ainda estaria distante dele. Você descansará no túmulo, uma referência a seu serviço e ao peso de suas visões passadas, 8:27, etc., até que ele se levantará no final triunfante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Nós que recebemos privilégios além dos de Daniel, que conhecemos o Filho do Homem como o Senhor vivo que nos ama, podemos tomar as palavras do apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E encontrar a sua verdade na experiência de Daniel e nas suas visões, a promessa de que nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:39. E aqui terminou então o estudo do livro de Daniel.